Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, do YouTube, Facebook e todos que ouvirão esta mensagem, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta hora, madrugada de domingo, vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica. Hoje, dia 23 de junho de 2024. A mensagem encontra-se hoje, profeta Ezequiel, seu capítulo de número 28, verso 11 a seguir, assim está escrito: esta palavra do Senhor, vê a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas e o enfeitava, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, seus engastes e guarnições era feito de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim, guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seu caminho desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência, pecou, e por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim, guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por sua causa da sua beleza. O seu coração se tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra, que é viva e eficaz. Senhor da glória, e não volta para ti vazia. Faz prosperar em cada coração de todos os amados irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem através desse vídeo, e que teu Espírito Santo tome as mentes e os corações, cativa a ti, repreendendo
todo bloqueio, ampliando o entendimento. Fala, Senhor, aos corações. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta oportunidade, quero falar-lhes sobre o primeiro pecado que não foi aqui na terra. O primeiro pecado foi no céu. Porém, existem muitas contradições ou até mesmo dificuldades para dar uma exegese correta para esse texto de Ezequiel. Primeiro, Ezequiel. Ele diz, no verso 11 que lemos, que a palavra do Senhor veio a ele. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, verso 12. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Primeiro, é um texto difícil de compreensão, porque o texto aqui e contexto está falando de uma profecia sobre o rei de Tiro. Mas, ao mesmo tempo, a palavra, ela nos dá a entender que não é só para o rei de Tiro, porque o verso 13 a seguir fala de alguém no céu. Porém, a Bíblia, ela nos fala lá em Deuteronômio, Repetições da Lei, capítulo 29, e o verso 29, dizendo que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem ao nosso Deus. Amém? Então, à luz da palavra, vamos trazer aqui o que é que a Bíblia está falando. Primeiro, um rei, geralmente, ele se veste resplandecente. Um rei, ele, digamos, ostenta nas suas vestes. E como essa profecia de Ezequiel 28 é para um homem, um rei da terra, chamado o rei de Tiro, como diz o verso de número 12: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Aí vai dar as características das suas vestes. Você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus. Primeiro, o único homem, até os dias de hoje, literalmente, que esteve no jardim do Éden, não foi o rei de Tiro, e sim Adão e sua mulher Eva. Logo após a queda do homem, Adão e Eva, o Senhor os expulsou do jardim do Éden e colocou num jardim, aonde tem a árvore da vida, um querubim para guardar o caminho da árvore, e ainda uma espada flamejante, que ela sozinha
se manuseia. Porém, não poderia ser o rei de Tiro que estava no jardim do Éden de Deus. E aqui tem outras controvérsias. Aonde diz que Satanás pecou no jardim do Éden? Primeiro, que a Bíblia nós temos que ler texto e contexto. E muitas vezes temos que recorrer à hermenêutica, aonde outro escritor fala do mesmo assunto. E esses dois textos que eu vou ler agora, o Ezequiel que eu já li e Isaías 14, são os dois textos parecidos. Mas antes, ainda no capítulo de Ezequiel 28, e no verso de número 13, você estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições era feito de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então, essa questão do ser criado também já remete a um outro personagem que não é o rei de Tiro. Mas continua, você foi ungido como um querubim. Aqui já complica um pouco mais para falarmos do rei de Tiro. Você foi designado, aleluia, ou seja, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus. Aqui a coisa complica mais ainda, porque o Monte Santo de Deus não é aqui na terra. Por exemplo, o salmista no Salmo 121 ele diz: elevo meus olhos para os altos montes, aonde vem o meu socorro. E o meu socorro vem de onde? Vem de Deus, que fez o céu e a terra. Então, monte de Deus. Aí diz, verso 15, você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, aqui já traz a alusão à terra. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim, guardião, do meio das pedras fulgurantes. Versão NVI. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você se corrompeu. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Então, ao mesmo tempo que esta profecia é para o rei de Tiro, também ela traz a alusão de um ser espiritual celestial, aonde muitos falam de Satanás e dá aqui o nome dele como
Lúcifer. A palavra Lúcifer deriva do latim. Não existe este nome Lúcifer na Bíblia, mas ela deriva do latim, para dizer que ele, na verdade, brilhava, era luz. Porém, vamos ver outras passagens bíblicas, onde também, falando para os homens, também leva a alusão a Satanás. Por exemplo, em João Evangelho, no seu capítulo 10, onde o Senhor Jesus disse, a partir do verso 7 em diante, falando sobre homens, ali não fala literalmente sobre Satanás. Quando o Senhor Jesus disse que todos que vieram antes dele eram exatamente ladrão, falando exatamente de homens que se fazia ser Cristo, que se passava por Jesus. Então, em João, Evangelho capítulo 10, vai dizer assim, verso 7. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta e eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão. Então, este versículo 10, parte A. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida plenamente. E o tenha plenamente. Na verdade, está falando aqui de homens. Não é de Satanás. Porém, Satanás, ele está por trás de todo o mal. Quando alguém rouba, o diabo está usando aquela pessoa para roubar. Quando alguém mata, o diabo está usando aquela pessoa para matar. Então, podemos também, em João 10, parte A, trazer essa passagem, a alusão a Satanás, porém, é para o homem, o assaltante. Como disse Jesus no verso 7, afirmou, de novo, digo verdadeiramente, ou digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando a Ezequiel, também faz-se a alusão a Satanás, quando diz que ele era querubim. A questão das vestes. Um rei também tinha esses a pretexto todo nas suas vestes, pedras preciosas. Mas algo intrigante que fala aqui em Ezequiel 28, porque diz no verso de número 11, de Ezequiel 28, voltando ao texto. Aleluia. Glória a Deus. Então diz assim, verso de número 11, do capítulo de Ezequiel 28. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro,
Então era um homem. E diga-lhe, assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Aqui agora, no verso 13, o Senhor vai trazer uma alusão a esse rei de Tiro, como o próprio Satanás antes da sua queda. Quando diz assim no verso 13, você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido, querubim. Então o rei de Tiro nunca foi um querubim. Querubim é o título para anjo. Porém, a alusão desse rei de Tiro, como o próprio Satanás, que tinha sabedoria, era perfeito na sua criação, na sua beleza, no aspecto das suas vestes. Então o rei de Tiro também era assim, porém se corrompeu como o próprio Satanás. Então, meus amados, texto e contexto de Ezequiel 28 fala de uma profecia contra o rei de Tiro. Mas no verso 13 ao 15 vai fazer uma alusão ao próprio diabo, Satanás. Muitos falam de Lúcifer, porém, como eu já disse, não existe esta palavra na Bíblia. Então, Lúcifer vem do latim. Então, não é um nome bíblico. Melhor dizendo, não está na Bíblia. Porém, meus amados, então a Bíblia diz: quem lê, entenda. Obviamente que ao mesmo tempo o Senhor está fazendo através de Ezequiel uma leitura desse rei de Tiro, digamos, como Satanás era antes da sua queda. Aleluia! E vai dizer assim, no verso de número 16: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim. Aí volta a trazer a alusão de novo ao diabo. Guardião do meio das pedras fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso. Foi o que aconteceu com o diabo, o orgulho. E esse foi o primeiro pecado na terra. O primeiro pecado foi a desobediência, aonde Eva, não foi Adão, foi Eva, que foi enganada pelo diabo e desobedeceu a Deus, mas a ordem era para Adão. E porque recaiu sobre Adão a pena maior, porque Deus tinha dado ao homem exatamente essa ordenança, que no dia que ele comesse, Deus não falou que ele tinha que pegar lá e comer. No dia que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele não pegou lá. Porém, a mulher
enganada pelo diabo, através da serpente, Gênesis capítulo 3, ela pega e come e dá ao seu marido. Come e dá ao seu marido. E ele aceita da mão dela, mas come. Deus tinha dito para ele não comer. Não disse que ele tinha pena que só se ele pegasse e comesse. Não, não coma. O texto é claro. Então vamos a Gênesis capítulo de número 2, o verso 16. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, mesmo, por exemplo, se caísse esse fruto, não sei se caía, a Bíblia não menciona, mas se tratando de um fruto de uma árvore, ele cai quando está maduro. Mas existem exceções. Por exemplo, uma árvore frutífera chamada cacau, ela não cai, ela amadurece, empretece e não cai. Pode ter alguns outros que eu não me recordo agora, mas a maioria das árvores, quando dão fruto que amadurece, ela cai. Possa ser que também esta aqui não caísse, como eu dei o exemplo do cacau. Mas o problema era comer, não era pegar. Porque o problema da Eva foi acrescentar. Quando ela disse que não podia comer nem tocar. Então, o que é que ocorre? Na questão do primeiro pecado, que foi o orgulho. Como diz aqui em Ezequiel, e indo para outro texto, vamos ler Ezequiel de novo, seu capítulo 28, verso 16 diz, aleluia, por meio do seu amplo comércio, você achou-se de violência e pecou, e por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes, porque tem outra versão que fala fulgueadas, e aqui na NVI fala fulgurantes. Agora o verso 7, presta atenção. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, corrompeu a sua sabedoria e por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Então aqui no verso de número 15 e também 16 e o 17, o rei não poderia realmente, literalmente, ser um querubim, como diz o verso 16, que Deus o expulsou, ó querubim, aleluia, glória a Deus. Porém, lá em Isaías, falando também de uma outra profecia, no capítulo 14, e esta profecia agora, aleluia, de Isaías 14, verso de número 12, vai dizer assim, glória a Deus. Como você caiu dos céus,
Então aqui o rei não estava no céu. Também aqui traz também a alusão a Satanás. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Também ele não é estrela da manhã. E vamos provar isso na Bíblia. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra. Você que derrubava as nações. Aí já complica. Que ele derrubava as nações. Mas como é uma profecia para um rei, você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do céu, inferno, sepultura, você será levado, irá ao fundo do abismo. Glória a Deus. Então aqui, o texto e contexto de Isaías também é uma profecia para um rei. Como diz o texto, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui vai falar o seguinte, é sobre o rei da Babilônia, a profecia de Isaías 14, verso 4 diz assim: você zombará assim do rei da Babilônia, como chegou o fim, o opressor, a sua arrogância, acabou-se, o Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecido subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos os irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora você foi derrubado, nenhum leador vem derrubar-nos. Nas profundezas do Seol está todo agitado para recebê-lo. Quando chegar, por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Primeiro, Satanás, ele não se pode tornar um de nós, que ele é espírito. Ele não tem corpo. Ele não tem osso. Se não tem corpo, não tem osso. E aqui fala claro que é também um rei da Babilônia. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu a força como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é levada, sua coberta de vermes. Sua cama é de larvas e sua coberta de vermes. Verso 12, aí vem também a alusão a Satanás.
como você caiu dos céus? Porque o rei da Babilônia não estava no céu, estava na terra. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã? Então essa ilusão aqui é a estrela da manhã. Não pode, por exemplo, um homem da terra ser uma estrela da manhã. Essa alusão é a Satanás quando era anjo, querubim. Diz assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia e no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei a mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo, mas a profundeza do céu. Você será levado e irá ao fundo do abismo, que é inferno. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, apesar que essa profecia de Isaías 14 também é para o rei da Babilônia, um homem, como Ezequiel também, capítulo 28, mas os dois textos, eles fazem uma ponte, uma alusão ao diabo antes da sua queda. Aleluia. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai se referir ao primeiro pecado, que foi lá no céu, não foi na terra. Em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, vai dizer assim o verso 7. Diz assim: aliás, verso 6. Não pode ser recém-convertido, para que não ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. A soberba, o orgulho, foi que fez Satanás cair. Querer ser igual a Deus. E Deus não divide a sua glória com outrem, com ninguém. Isaías 42, verso de número 8, ele diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, Senhor é dono, e a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor à imagem de escultura. Então aqui Paulo diz que um pastor, ele não pode ser novo convertido, para que não se ensoberbeça, para que não seja condenado como o diabo, como diz o verso 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo, que foi a soberba, o orgulho. Então a Bíblia, sabemos que tem muitos pontos, como disse o próprio Pedro, em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 16 e 17, dizendo que os indoutos e ignorantes distorcem as cartas de Paulo, porque tem muitos pontos difíceis de entender.
e o faze também com todas as escrituras para sua própria condenação. Então, na verdade, a Bíblia aqui, ela não dá de hipótese alguma aonde podemos dizer literalmente que Ezequiel 28, como Isaías 14, fala direto de Satanás, mas leva a alusão o que ele fez. Então são dois reis da terra, da Babilônia e de Tiro. Da Babilônia, Isaías 14. De Tiro, Ezequiel 28. Porém, como diz o texto bíblico, Deuteronômio 28, 28, as coisas ocultas pertencem ao nosso Deus, mas a revelada pertence a nós e aos nossos filhos. Mas lá em Daniel diz assim, quem lê entenda. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Então, vendo outras passagens, como já li aqui João 10:10, que todos os pregadores leva literal como Satanás, João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto e contexto fala do ladrão. Aquele que veio antes de Jesus era salteador e ladrão. Não está falando do diabo, mas quando o mal está embutido no homem, o diabo está por trás. Então, podemos também dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto de João 10:10, parte A, fala do assaltante, do assalariado, do avarento, do ladrão. Aleluia! E também Timóteo, primeira carta a Timóteo, carta paulina, 3:6, fala que, na verdade, o pastor, falando aqui do bispopado, que o contexto do bispo da época aqui é pastor, então ele não pode ser novo convertido para não cair na mesma tentação do diabo, que é a soberba, o orgulho, que esse foi o primeiro pecado no céu, não na terra. Na terra foi a desobediência, como já lemos lá em Gênesis, capítulo de número 3, aonde a serpente enganou a Eva. E Adão foi conivente com a sua mulher. Paulo diz que não foi Adão que pecou, mas foi Eva. Vamos ao texto para não ficar nas minhas palavras. 1 Timóteo capítulo 2 vai dizer assim, verso 10, verso 11. A mulher, trazendo aqui a alusão a Eva, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine e nem tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Agora o verso 13 ele diz por quê. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Aleluia, pecadora. E Adão, como eu já disse, foi a ele que Deus deu exatamente essa ordenança para não comer do fruto. E ele tomou da mão da mulher, não, aceitou da mão da mulher e comeu. E com isso, toda a terra foi amaldiçoada por conta dele. Mas a transgressora foi Eva. O texto é claro aqui em 1 Timóteo,
capítulo 2, 13, como lemos. Mas voltando à questão de Ezequiel 13 que lemos. As vestes poderia sim ser tributada a um rei. Até porque, naquela época, o rei, quando não temia Deus, se sentia o próprio Deus, com D minúsculo, lógico. Mas tem algum texto que leva a alusão ao Satanás, que muitos chamam de Lúcifer. Porém, como eu já disse, esse nome deriva do latim. Não tem nenhum versículo na Bíblia chamando Satanás de Lúcifer. Mas só por conta da questão no capítulo 14 de Isaías, refere-se a ele como a estrela da manhã. Vamos ver de novo o texto. Isaías 14, verso 12, diz assim. Como eu disse, também o texto aqui é para o rei da Babilônia. Mas no verso 12 diz, vou começar ainda pelo 11, que aqui foi aonde Satanás caiu. Mas quantos homens são soberbos? A sua soberba foi lançada na sepultura, que é normal para o homem, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de verme. Verso 12. Como você caiu do céu, aqui trazendo a alusão a Satanás. Ó estrela da manhã. Por isso que dá o nome de Lúcifer, por conta da estrela da manhã, porque brilha. Filho da alvorada, como foi atirado da terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Aí já fica complicado para um homem ir ao céu, melhor dizendo, ao terceiro céu, e ainda acima das nuvens, como diz aqui o texto, você dizia no seu coração, subirei aos céus. Veja que é plural, aos céus, ao terceiro. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia e no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas a profundeza do céu, você será levado, irá ao fundo do abismo. Agora falando da estrela da manhã, a pergunta é, Jesus, ele mesmo diz que ele é a estrela da manhã. Se Jesus é a estrela da manhã, se é, não que ele é, literalmente. Mas o diabo, ele é o quê? Opositor, né? Ele quer ser imitador. Então, o que é que acontece? Em Apocalipse 22, 16, diz assim. Glória a Jesus. Último capítulo da Bíblia, Revelação. Verso de número 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a
resplandecente estrela da manhã. Por exemplo, em Mateus não, perdão, 1 de Pedro, é um texto também muito interessante. 1 de Pedro 5,8, muito lido e conhecido por todos. Mas diz assim: esteja alertas e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como ele não é leão, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, estrela da manhã, Jesus, como ele mesmo disse, Apocalipse 22, verso 16, parte B. Mas também Satanás anda ao redor, porque a NVI diz isso, outra versão diz a derredor. Ele só está derredor daqueles que não temem a Deus, porque o que teme a Deus, ao redor tem um anjo. Salmo 34, 7. Aonde diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor de todos que o temem e os livra. Glória a Deus. Então, meus amados, o diabo não é leão, ele ruge como leão. Esteja alertas e vigie. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo. Ele não é como se fosse um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Vamos ver agora quem é o leão? Vamos de novo para Apocalipse. Agora no capítulo 5, verso 5 diz assim: então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, aqui o verdadeiro, lá o falso. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. Então, meus amados, podemos fazer a alusão, tanto o texto do capítulo de Ezequiel de 28, 13 a seguir, ao 15, como Isaías, capítulo 14, 12, também ao 15, a alusão a Satanás. Mas texto e contexto, tanto de Isaías 12, aliás 14, e como Ezequiel 28 fala de 2 profecias para um rei da Babilônia, que é o caso de Isaías 14, e rei de Tiro, Ezequiel 28, e o verso de número 3 a seguir. A verdade é o seguinte: literalmente, nenhum dos 2 capítulos está falando de Satanás literalmente, mas ambos faz a alusão a ele, porque o homem, quando é arrogante, soberbo, o diabo usa, e aí a alusão a ele é porque, por exemplo, quando nós cristãos vemos algo diferente no ser humano, o que é que nós dizemos? Está possuído, está endemoniado, não é assim? Então, a alusão é o Satanás, porém, literalmente está falando do homem. O rei de Tiro, Ezequiel 28, e no capítulo de número 14 de Isaías, ao rei da Babilônia. Agora, não é errado trazer a alusão
ao Satanás. E ele, eu estou apontando para cima, porque ele não está no céu, não. Ele está neste primeiro céu. Vamos ao texto. Por exemplo, tem aí uma personagem muito conhecida na nossa nação Brasil, famosa, não vou dar o nome, para não trazer ibope para ela. Mas sempre ela dizia, o cara lá de cima. E as pessoas pensavam que era Deus, Jesus. Não! O cara lá de cima que ela se referia é Satanás. Porque ele está nesse primeiro céu. Paulo diz isso. Vamos ao texto. Glória a Deus. Carta aos Efésios, no seu capítulo 6, verso 12, diz assim. 6:12. Glória a Deus. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que é esse primeiro céu. E para não ter dúvida, Daniel, no seu capítulo de número 10, quando ele, examinando as Escrituras, no capítulo 9 de Daniel, ele viu que a profecia do cativeiro era de 70 anos, de acordo com a profecia de Jeremias. E quando ele se humilhou diante de Deus com jejum, e esse é o verdadeiro jejum de Daniel, 3 semanas, não é aquele de legumes com água, como muitos dizem, vamos fazer o jejum de Daniel, se referindo a legumes e água. Ali durou 3 anos, 3 anos, não foi jejum. Ali ele não quis se contaminar com as iguarias, as comidas consagradas a ídolos, que é o caso desta época que estamos vivendo no Brasil. As festas juninas são iguarias consagradas a ídolos e a demônio, como diz Paulo, em 1 Coríntios 10, 14 a seguir. Então, ele não quis se contaminar juntamente com Hananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abidnego passou seu nome pagão, como de Daniel, Beltesazar. Porém, no capítulo 9, quando Daniel, examinando as Escrituras, ele viu ali que a profecia já tinha se cumprido 70 anos. Aí ele se humilha com pano de saco, jejum. Aí ele vai dizer, não comi carne alguma, nem vinho, nenhuma coisa saborosa, e nem passou nenhuma fragrância no seu corpo. E aí acontece o quê? Quando, ao findar de 3 semanas, o anjo Miguel vem sobre ele, no capítulo 10, e vai dizer, Daniel, você é muito amado, e eu vim por sua causa. Desde o primeiro dia, que você se humilhou diante do seu Deus, eu vim trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, aqui também, não é homem. Esse príncipe da Pérsia era alguém também demoniado. Então é uma ilusão a Satanás. Mas esse príncipe da Pérsia aqui é o próprio Satanás. Porque tanto Gabriel, ele não conseguiu sozinho vencer Satanás, que era o príncipe da Pérsia aqui, e os seus aliados, seus demônios caídos. Então ele teve a ajuda de Miguel.
E os dois passaram 21 dias lutando. Não poderia ser um homem aqui, o príncipe da peste. Por quê? Porque um homem não é páreo para um anjo. Porque também os dois lutaram, aí passaram 21 dias. Aí ele veio. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, 20 versículos. Então vai dizer no verso 9 que quando Miguel, o anjo supremo, contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele ali não teve de usar por injúria, mas disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Então, meus amados, a Bíblia não se interpreta como lemos. A Bíblia é inspirada por Deus. Precisamos do Espírito Santo para nos dar a inspiração. Então, na verdade, como já falamos, e aqui, literalmente, eu vou ler duas passagens aonde fala da queda de Satanás. Isso mesmo. Lucas, seu capítulo de número 10. Quando o Senhor Jesus mandou os 72 e à sua frente evangelizar, que posteriormente ele ia passar aquela cidade. E quando eles voltaram, deram a Jesus as boas novas. E alegre, e ele, Jesus, quando disseram para ele em Lucas 10, 17, a seguir diz assim: os 72 voltaram e alegres e disseram: Senhor, até os demônios nos submete a nós, em teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Mas não foi nesse tempo aqui, não. Jesus está trazendo lá atrás, quando ele pecou. E para ter certeza que eu estou falando, tem outra passagem para embasar isso aqui. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus falou para os discípulos. E no verso 19 ele diz: eu dei a vocês autoridade para pisares em cobra, escorpiões e sobre o poder do inimigo, e não lhes fará dano. Contudo, verso 20, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro do céu. Amém? Glória a Deus. Mas em Apocalipse, e aqui vamos encerrar essa mensagem, capítulo 12. Em Apocalipse tem evento que já aconteceu, tem evento que está para acontecer. No capítulo 12 de Apocalipse. Por exemplo, do capítulo 1, fala da mulher extraordinária vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aqui não se refere a uma mulher literalmente. Aqui se refere a Israel. Porque o texto é claro. 12 estrelas sobre a cabeça. Fala das 12 tribos de Judá, de Israel. Então aqui fala literalmente sobre Israel. Aí vai dizer: mas Israel estava grávida? Não, Maria fazia parte da tribo de Judá. É israelita. Glória a Deus. Mas ali o verso 1 não é ela. Mas eu quero falar do verso 4. Aonde vai falar assim: sua cauda arrastou consigo
1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. O dragão aqui é Satanás. A cauda é uma forma figurada. Já que ele é dragão, ele tem cauda. Se referindo a Satanás. A cauda dele diz o seguinte: arrastou consigo a terça parte das estrelas. E aqui não é estrela, é na verdade os anjos caídos, a terça parte. Então ele persuadiu. E essa terça parte de anjos viraram tudo demônios. E no capítulo 12, verso 7, aqui ainda vai acontecer esta guerra, que diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então vi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Então aqui ainda vai ser, digamos, vai acontecer. Não aconteceu o verso do 7 ao 10. Até porque quando Satanás, ele foi lançado do céu, com a terça parte dos anjos que viraram demônios, Jesus não tinha vindo à terra. Glória a Deus. Mas aqui já se fala de Jesus. Então, meus amados, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando aos corações, abrindo o entendimento dos amados irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, e o espírito é o nosso, mas a carne é fraca. Mateus 26, verso 41. Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Vamos vigiar, vamos orar e vamos também nos consagrar. Amém? Grande abraço. Shalom, Adonai.